Irmãos, existe algo que eu tenho percebido nos últimos tempos que não se resume aos nossos dias, mas que por causa da forte influência das redes sociais tem se tornado cada vez mais notável o quanto as pessoas têm sentido as frustrações da vida. Como as pessoas têm manifestado o seu desagrado, o desconforto, por uma série de questões que nós vivemos ao longo da nossa vida. Hoje à tarde, estava com a Fernanda e nos deparamos com um vídeo onde um pastor estava sendo pessimista. E ele disse assim: a vida não é uma caixinha de surpresas no mar de rosas. Para muitos, um container de frustrações. E aquilo me chamou a atenção porque, na verdade, irmãos, para muitas pessoas a vida tem sido, de fato, um container de frustrações. Lutas em cima de lutas, desafios. Às vezes, pessoas ficam se perguntando: e agora? O que será desta vez? Quando não uma enfermidade, uma crise familiar, quando não uma crise familiar, uma crise eclesiástica, quando não uma crise eclesiástica, crise na política e tantas outras crises, e as pessoas estão se sentindo o tempo todo muito frustradas. E eu fico pensando como o nosso olhar para esse mundo, quando moldado pela palavra de Deus, nos faz ver realidades como as frustrações de uma maneira um pouco diferente. Por isso, nessa noite, à luz do texto que nós acabamos de ler, observando aqui as experiências do apóstolo Paulo, sobretudo agora, no final da sua vida, eu gostaria que você recebesse no seu coração lições importantes a respeito de como nós precisamos aprender a lidar com as frustrações dessa vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo é, sem dúvida, uma daquelas pessoas que sabe o significado do sofrimento. O apóstolo Paulo conhece, como testemunho da sua própria vida, o significado de sofrer frustrações. Frustrações internas, quando Jesus falou com ele no caminho de Damasco e ele ficou perplexo, como ele estava errado e teve que repensar a sua vida, alcançado pelo Evangelho. Ele ficou frustrado quando pessoas o traíram, quando foi abandonado por João Marcos, quando teve que confrontar Pedro face a face, repreendê-lo, porque Pedro, num determinado momento da vida, tornou-se repreensível. Ficou frustrado quando Demas e outros companheiros, amando mais as coisas desse mundo, abandonaram o apóstolo numa prisão fria, úmida, para morrer. Paulo sabia o significado do sofrimento. Quando nós olhamos para a trajetória de Paulo, nós poderemos ver que os seus sofrimentos e frustrações não foram apenas prisões e abandono. Paulo foi muitas vezes caluniado, ele foi açoitado várias vezes, apedrejado, dado como morto. Paulo experimentou várias formas de sofrimento e tudo isso por causa da pregação do Evangelho. Se já é difícil ter que lidar com frustrações que são exteriores, que são a maldade das pessoas contra nós, imagine se sentir frustrado quando você está fazendo a coisa certa, pela motivação certa. No texto que lemos, nós percebemos um Paulo já velho, cansado, sentindo a sua própria morte. E ele declara ao seu pupilo Timóteo, amigo do peito: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. É o que nos diz versos 7 e 8. Meus irmãos, é interessante, porque apesar de toda a firmeza e dedicação do apóstolo Paulo, isso não o isentou de ter que lidar com dias difíceis, com prisões, açoites, perseguições. Isso não isentou o apóstolo Paulo de se sentir frustrado, traído,
por muitas pessoas, algumas próximas dele, companheiros de jornada. Na verdade, meus irmãos, muitas situações, de alguma maneira, desapontaram o apóstolo Paulo, frustraram os planos do apóstolo Paulo, e aqueles que participaram da nossa exposição em Romanos, vai saber exatamente o que eu estou dizendo. Paulo tinha tantos planos para evangelizar a Espanha. No entanto, irmãos, apesar de serem planos bons, apesar de serem planos que tinham motivações corretas, o apóstolo Paulo morreu em Roma antes de ter cumprido os seus planos. No texto, Paulo foi abandonado por pessoas próximas, pessoas que desejavam o seu mal. E olhe, perceba como na trajetória de Paulo, nós percebemos várias pessoas que de alguma forma trouxeram sofrimento para a vida do apóstolo. Então nós percebemos algo muito claro: ficar frustrado, ficar triste, ter que lidar com situações difíceis, angústias muitas vezes, não é algo que o cristão fiel, temente a Deus, está completamente dizendo. A questão não é quando nós teremos que lidar se nós teremos que lidar com as frustrações, mas quando nós teremos que lidar com elas. A questão, meus irmãos, não é se um dia nós ficaremos frustrados com circunstâncias, com pessoas, conosco mesmo, mas como nós reagiremos a essas frustrações. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e encontrar nela encorajamento para que as frustrações dos dias que nós vivemos não determinem a nossa alegria e contentamento. Nós não somos diferentes de Paulo. Nós também estamos sujeitos a muitas frustrações, dificuldades que afetam o nosso coração, afetam o nosso humor, afetam o nosso sono, afetam a forma que nós nos relacionamos com as outras pessoas. Frustrações que, por vezes, são tão pesadas, às vezes, como resultado de pecados, de decisões mal tomadas, afetam até mesmo o nosso relacionamento para com Deus. É muito interessante como Davi expressa isso quando ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então eu resolvi, eu decidi confessar ao Senhor o meu pecado. Davi está declarando que as suas más escolhas, e aqui esse salmo foi construído como uma declaração de confissão, por causa do adultério de Davi com Batseba e todos os outros eventos que foram resultado daquela má escolha, de estar no lugar errado, na hora errada, tomando decisões erradas. Davi estava frustrado, e isso dificultou o seu relacionamento com o próprio Deus. Ele se sentia fraco demais para continuar caminhando. Então, eu gostaria muito que você saísse daqui nesta noite, olhando para a palavra de Deus, para o testemunho de Paulo, e que você e eu, que nós aprendamos a lidar com as nossas frustrações. Segundo o dicionário, frustração pode ser definida como desapontamento perante expectativas fracassadas. Às vezes nós ficamos frustrados porque nós temos expectativas demais nas pessoas. E quando essas expectativas não são satisfeitas, nós nos entristecemos. Às vezes, nós nos frustramos porque nós colhemos expectativas demais a nosso próprio respeito. E quando nós não somos capazes de cumprir aquilo que idealizamos, nos sentimos frustrados, fracassados. Desapontamento, decepção, desaponto, desencanto, desgostoso, desilusão, insatisfação. Todas essas são palavras que apontam para o sentido de frustração.
situação impedida de ser realizada, fracasso, insucesso. Eu sei que em algum momento da sua vida você já lidou com algum fracasso, com uma tentativa falida. E eu sei, meu querido irmão, isso ainda é uma realidade para você, como é para mim. Eu gostaria muito de ter uma fórmula mágica, de dizer aqui algumas poucas palavras e isentar você completamente de frustrações futuras, profundas. Eu gostaria muito de oferecer para você uma saída que fosse como uma espécie de atalho, que blindasse você das frustrações. Mas eu não tenho essa saída mágica. Tudo que eu posso fazer é convidar você para que juntos olhemos para esse texto, para que possamos aprender a lidar com as frustrações. Eu quero chamar a sua atenção para uma primeira lição que julgo ser importante aqui. As frustrações nos ensinam que nem sempre nós temos razão. Nem sempre nós sabemos de tudo. E veja o que Paulo declara, dos versos 9 até a primeira parte do verso 11. Falando para Timóteo, Paulo diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Paulo está escrevendo a Timóteo como alguém que é muito próximo dele. Paulo demonstra insatisfação a respeito de alguém chamado Demas. Alguém que, segundo ele, amou mais o presente século, as coisas desse mundo, e abandonou o apóstolo Paulo. Deixou ele sozinho, preso, indefeso, com frio, passando algum tipo de privação. Nós nunca sabemos tudo a respeito de todas as situações. Nós nunca temos todas as respostas que gostaríamos de ter. Nós nunca sabemos tudo das pessoas que estão à nossa volta, mesmo que elas sejam próximas de nós. Então é muito possível que você algum dia se frustre com alguém próximo de você. Pode ser que algum dia você fique desapontado com alguém que está à sua volta. Pode ser que algum dia você tenha se enganado a respeito de alguém que está fazendo parte da sua vida. Às vezes nós nos frustramos porque temos a pretensão de achar que tomamos sempre as melhores decisões e fazemos as melhores escolhas. Nos frustramos porque algumas das nossas decisões são erradas, são decisões mal feitas, apressadas, conturbadas. Elas são precipitadas, estão envolvidas num contexto de pouca oração. Não são raras as vezes que nós pensamos que sabemos de tudo, que estamos no controle da situação, que conseguimos resolver muito bem as questões à nossa volta e sequer oramos pedindo a Deus discernimento a respeito de decisões que nós precisamos tomar, de posicionamentos que nos são requeridos e necessários. E muitas vezes nós, por nos julgarmos autossuficientes, nos frustramos, porque pensamos que daríamos conta. As nossas frustrações apontam para um estado de completa dependência de Deus. Nem sempre nós temos razão a respeito de tudo. Nem sempre nós estamos no caminho certo e nós precisamos aprender com elas. É interessante, meus irmãos, como muitas vezes não percebemos que quando nos achegamos diante de Deus para colocar diante de Deus os nossos planos, muitas vezes nós queremos a validação para uma decisão que já tomamos no coração. Nós não estamos de fato, de verdade, oferecendo a Deus a nossa questão. É como se estivesse comunicando a Deus aquilo que no nosso coração já está muito certo e definido. Nós precisamos pensar que nem sempre
nós temos razão. E às vezes, muitas vezes, nós precisamos reconhecer que nós erramos. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos Paulo falando para Timóteo de pessoas que o abandonaram. Então a impressão que fica é que Paulo confiou nessas pessoas e essas pessoas abandonaram Paulo porque amaram as coisas desse mundo. E ao mesmo tempo que Paulo faz menção de Demas, ele também faz menção de Marcos. Mas quem é Marcos? Que Marcos é esse que é o último do ministério de Paulo? É João Marcos, parente de Barnabé, que certa vez abandonou o apóstolo Paulo, que certa vez, andando com Barnabé, Paulo diz: eu não quero mais isso não. Esse negócio de viagem missionária dá muito para mim. E ele voltou atrás, e Paulo guardou ressentimentos no coração. Tempos depois, Paulo estava arregimentando pessoas para novas viagens missionárias, e Barnabé então apresenta quem? João Marcos, que é o mesmo evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos. Para Paulo, e Paulo diz: esse não, ele não vai com a gente, porque ele já nos abandonou. E Barnabé então faz todo um trabalho reconciliador entre Paulo e João Marcos, demonstrando que Marcos já era uma pessoa diferente, que embora naquele momento no passado tenha frustrado o apóstolo porque havia abandonado, naquele momento ele era diferente. E é muito interessante como, de fato, aquele que um dia frustrou Paulo por ter abandonado Paulo, é justamente quem agora é chamado por Paulo para vir ter com ele no seu abandono. Nós não sabemos de todas as coisas. Paulo reviu a sua decisão de não querer João Marcos, e aquilo fez com que agora ele pudesse voltar com aquele que antes fora um desertor, mas agora um amigo fiel, valioso para o seu ministério. As frustrações nos ensinam que nem sempre nós temos razão. Repense posicionamentos. Pense a respeito das suas decisões. Quem sabe você está frustrado com alguém porque você tem esperado demais dessa outra pessoa. Você tem espelhado ou esperado dessa outra pessoa algo que é muito próprio seu. E nós precisamos pensar a respeito disso. Em segundo lugar, as frustrações dessa vida são pedagógicas. Elas nos ensinam. Existe algum proveito nas frustrações? Humanamente dizendo, nós diríamos de jeito nenhum. Quem aqui seria louco, insano, a ponto de dizer que venham dias difíceis, que venham as frustrações? É óbvio que não. Mas, biblicamente falando, nós aprendemos que as frustrações têm sim proveito na vida de um crente. Isso significa dizer que, embora não haja alegria pelas frustrações, existe contentamento pelo aprendizado. As nossas experiências nos permitem analisar e aprender com as frustrações que nós passamos ao longo da nossa vida. Nós aprendemos a lidar com portas fechadas, com respostas de oração negativa. E Paulo também nos é um exemplo de como as nossas frustrações trazem consigo aprendizados profundos para a nossa vida e nos faz ver até mesmo situações difíceis como instrumentos pedagógicos de Deus para ensinar o nosso coração questões espirituais que nós precisamos. Em 2 Coríntios capítulo 12, nós vemos que o apóstolo Paulo está tratando com aquela igreja e ele fala a respeito de ter recebido revelações de Deus muito profundas. Ele foi arrebatado. Não sabe nem dizer se fisicamente ou espiritualmente, mas Deus revelou ao apóstolo coisas, segredos, por assim dizer, que não era lícito contar às outras pessoas. Grandes revelações de Deus. E na sequência, Paulo abre o seu coração e conta como ele teve uma resposta negativa para uma de suas orações.
Paulo então vai dizer àqueles irmãos, certa vez, por 3 vezes, eu orei ao Senhor para que tirasse de mim o espinho na carne. E por 3 vezes, a resposta de Deus foi não. 3 vezes, eu orei e pedi ao Senhor para que tirasse de mim o espinho na carne. Irmãos, imagine alguém que foi um instrumento de Deus para a cura de muitas pessoas. Alguém que foi um instrumento de Deus para a libertação de muitas pessoas. Alguém que recebeu o privilégio de receber revelações singulares de Deus. Passar por um processo onde Deus chega para Paulo, no sofrimento dele, e diz: não, não vou tirar, não vou tirar. Se coloque no lugar de Paulo. Quem sabe, irmãos, não nos sentiríamos frustrados com a negativa de Deus. Mas sabe o que é interessante? Quando nós entendemos como Paulo, que até mesmo as respostas negativas, as frustrações, porque se Paulo ora 3 vezes era algo grave, e se ele ora 3 vezes era algo que o incomodava, trazia sofrimento. Ele esperava no coração que Deus pudesse intervir na sua vida e livrá-lo daquilo, qualquer que fosse o problema desse espinho na carne. E o texto nos diz que Paulo entendeu o propósito do não de Deus. E para que não me ensoberbecesse, ou seja, razão da frustração, do não, com a grandeza das revelações que ele tinha se referido antes, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim, ou seja, com a finalidade de que eu não me exalte, propósito pedagógico de Deus para tratar o coração de Paulo, que poderia se sentir mais do que as outras pessoas. É interessante, meus irmãos, como Paulo nos ensina, como porta fechada também é resposta de oração. Como o não de Deus pode, ao mesmo tempo, trazer um sentimento de frustração, porque a gente queria um sim, mas é também uma grande oportunidade de nós avançarmos na nossa fé. E Paulo diz naquele texto a conclusão, o que ele aprendeu com isso, o que ele sentiu de Deus como lição para a sua vida. Paulo conclui dizendo: a minha graça te basta, Deus dizendo para ele, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele conclui este texto dizendo o seguinte: eu aprendi que quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que então eu sou forte, porque reconheço que dependo de Deus. Nós precisamos aprender que existe proveito até mesmo nos dias nebulosos, quando nos sentimos frustrados. Existem lições importantes da parte de Deus, vivendo muitas vezes num contexto de containers de frustrações e não caixinhas de alegria. Meus queridos irmãos, que nós possamos aproveitar até mesmo as nossas frustrações como oportunidades de crescimento. O que Deus tem para me ensinar com tudo que estou passando? Eu quero concluir com uma terceira e última lição que eu percebo por meio da vida do apóstolo Paulo, pela própria palavra de Deus. Os planos do apóstolo podem se frustrar. Paulo tinha muitos planos para com seus companheiros, para a sua vida ministerial, mas os de Deus, eles nunca se frustraram. Paulo se sentiu frustrado porque Deus o abandonou. Mas embora muitas pessoas tenham deixado Paulo solitário, apenas Lucas estava com ele, Deus não o abandonou. E foi naquele contexto de aparente frustração que o evangelho chegou aos gentios, com quem Paulo estava se relacionando. O plano de Deus para aquela prisão de Paulo foi levar a palavra de salvação para aqueles não-judeus, para que pudessem receber
o testemunho do Evangelho e se achegar à presença de Deus, eu sou inevitavelmente levado a pensar a respeito da palavra de Deus, de sua oração, quando ele diz, em resposta ao Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, meu irmão, embora eu e você tenhamos que lidar com frustrações, agradeça a Deus pelas bênçãos, pelo livramento, pelo aprendizado e pela companhia de Deus todos os dias na sua vida. Josué Rodrigues declarou algo muito interessante a respeito de momentos difíceis. E ele diz assim: portas se fecham, porque Deus tem planos bons que desconhecemos. Portas se fecham, porque Deus está nos preservando de dores. Portas se fecham, porque Deus deseja tratar o nosso egoísmo e as nossas reações à ira. Portas se fecham, porque elas, abertas, nos destruiriam. Portas se fecham, porque fizemos semeaduras equivocadas e colhemos tais consequências. Portas se fecham, porque fomos desleixados com cuidados importantes e necessários. Portas se fecham, porque Deus tem algo melhor. Portas se fecham e ficam fechadas, porque estamos batendo em portas erradas. Portas se fecham e são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas. São abertas ou fechadas por Deus. Este é um recorte do livro do pastor Jeremias Pereira. E nesse livro, quando tudo vai de mal a pior, ele conclui dizendo: eu não sei porque o Senhor diz sim para algumas orações e não para outras orações. Mas uma coisa eu sei: o seu amor e a sua bondade é inefável. Uma porta fechada pode se transformar numa oportunidade exponencial. Deus está com você. Deus é quem abre as portas. Deus é quem fecha as portas. Quer por meio de portas fechadas ou portas abertas, Deus tem cuidado de nós. A sua boa, perfeita e agradável vontade tem se revelado às nossas vidas. E isso nos ajuda a lidar com as frustrações. Em meio às múltiplas frustrações que nós enfrentamos na nossa vida, nós precisamos guardar uma verdade no nosso coração. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Qualquer que seja o momento da sua vida, Deus está no controle. Se sorrindo ou frustrado, Deus nos acolhe, anda conosco. E por isso, irmãos, nós não podemos fazer ou permitir que as frustrações dessa vida sofrida definam quem somos e o nosso contentamento. Porque nós servimos a um Deus que está acima de todas essas coisas. A um Deus que anda conosco e que cuida de nós. Eu gostaria de encerrar orando com você e por você, convidando você a colocar o seu coração diante do Senhor. Quem sabe, irmão, você se encontra frustrado com alguém, decepcionado com alguém próximo de você. Quem sabe, irmãos, você tem perdido a alegria por uma série de conjunturas dessa vida. Quem sabe, irmãos, você tem andado ansioso demais, preocupado demais, temeroso demais. Quem sabe, você tem visto a vida com uma grande faixa de decepções. Nessa noite, por meio do testemunho do apóstolo Paulo, pela palavra que nos foi exposta aqui, nós aprendemos que precisamos lidar com as decepções na perspectiva de um Deus que corrige o nosso caminho, de um Deus que nos ensina,
de um Deus que nos acolhe, que nos conduz. Coloque tudo isso diante do Senhor. Coloque os seus temores. Coloque os seus fracassos diante do Senhor. Coloque a sua esperança nas mãos do Senhor. Porque Ele é quem, de fato, abrindo ou fechando portas, dará sentido à sua vida. Porque Ele é quem tem, de fato, a última resposta a nosso respeito.